Olá! Neste vídeo eu vou explicar como histogramas podem ser utilizados como ferramentas da qualidade. Para isso eu vou explicar o que é um histograma, os fundamentos sobre histogramas e depois vou resolver dois exemplos bem simples. Em primeiro lugar, o que é e para que serve um histograma? A gente usa histogramas quando a gente precisa observar graficamente como uma variável quantitativa da qualidade se distribui. O que é uma variável quantitativa? É uma variável expressa quantitativamente, ou seja, com números. Alguns exemplos são peso, largura, comprimento, temperatura, volume, tempo, entre outras. Após coletar várias observações de uma variável quantitativa, geralmente a gente calcula a média dessa variável. Só que apenas a média não explica todo o comportamento dessa variável. Às vezes é interessante a gente pegar esses dados brutos e ver como eles estão se distribuindo ao longo do seu domínio, para a gente verificar regiões onde há uma maior concentração de ocorrências, regiões onde não há ocorrências, comparar esses valores com os limites de especificação. Então a gente diz que o histograma permite visualizar graficamente a tendência central e a distribuição, a variabilidade do conjunto de dados coletados. Aqui desse lado a gente vê um protótipo de um histograma. Então a gente vê que um histograma, em primeiro lugar, ele é um gráfico de colunas. As colunas representam quantas ocorrências a gente tem em cada uma das classes ou compartimentos, né? Então, a partir dessa figura, a gente percebe que para construir um histograma, o primeiro passo é determinar quais são essas classes, compartimentos, e depois contabilizar quantas ocorrências existem para cada uma dessas classes. Então vamos para o nosso primeiro exemplo. Imagine que os clientes de uma loja virtual possam avaliar os produtos usando notas que variam de 1 a 5 estrelas. Isso é algo muito comum em lojas virtuais, você provavelmente já deve ter visto isso. Depois que compra um produto, ou mesmo sem comprar o produto, a gente pode ir lá e clicar em quantas estrelas a gente considera que aquele produto é, sendo que quanto mais estrelas, melhor é o produto. Quando a gente tem uma situação dessa, a gente diz que a nota dada para o produto é uma variável discreta. Por quê? Porque essa variável da qualidade, ela só pode assumir valores inteiros, 1, 2, 3, 4 ou 5. O cliente ele não tem como dar 1,4 estrelas. Ou ele vai dar 1 estrela, ou ele vai dar 2 estrelas. Quando a gente tem variáveis desse tipo, que só assumem valores inteiros, elas são chamadas de variáveis discretas. Continuando aqui o exemplo, após um mês, a empresa registrou 50 avaliações para um de seus produtos. Construa um histograma e discuta os resultados. Então aqui a gente tem as 50 avaliações recebidas, e uma coisa interessante é que se a gente olhar para esses dados a olho nu, é difícil de ter uma conclusão clara de qual é a percepção do cliente sobre esse produto. Olhando para esses números, já de cara, será que a gente sabe se o produto é bem avaliado, se é mal avaliado, se os clientes concordam entre si ou se eles discordam entre si? Para responder essas perguntas, a gente vai construir o histograma. O primeiro passo para construir o histograma é definir as classes. E nesse exemplo, é bem fácil definir as classes, porque são 5 avaliações possíveis. Então a gente pode colocar aqui como classes a quantidade de estrelas. Então a classe 1 é quando o cliente deu 1 estrela para o produto, 2 estrelas, 3, 4 ou 5 estrelas. Em seguida, a gente precisa pegar aquele conjunto de dados brutos e contabilizar quantas vezes cada uma das avaliações aconteceu. Então a gente tem isso aqui nessa outra coluna. Então a gente percebe que 5 vezes aconteceu a avaliação de 1 estrela para esse produto. O produto recebeu 2 estrelas 7 vezes, 3 estrelas 9 vezes, 4 estrelas 16 vezes e 5 estrelas 13 vezes. Somando tudo, a gente tem as 50 avaliações que foram feitas. Para a gente chegar no histograma, que é a representação gráfica desses dados, a gente precisa colocar eles no formato de um gráfico de colunas. Então a gente tem aqui que para a coluna que representa 1 estrela, a gente teve 5 ocorrências.
Para 2 estrelas, a gente teve 7 ocorrências. Para 3 estrelas, a gente teve 9 ocorrências e assim por diante. Então aqui nós temos o histograma que mostra a distribuição das notas desse produto. Algumas conclusões podem ser tiradas. Por exemplo, a gente vê que como o histograma tem uma concentração maior de notas entre o 4 e o 5, a gente pode perceber, portanto, que o produto tem uma avaliação mais positiva do que negativa. No entanto, como há uma variabilidade muito alta entre as opiniões dos clientes, a gente também pode concluir que não há uma concordância, não há um consenso de que esse produto é bom. Porque apesar de a gente ter uma grande quantidade de clientes que gostaram do produto, tem uma quantidade significativa de clientes que não gostou do produto. Então a gente tem uma avaliação mais positiva do que negativa, porém uma grande discordância entre as avaliações. E isso é natural. A gente consegue tirar essas conclusões só observando essa figura. Se as notas tivessem se concentrado mais para essa parte aqui do histograma, a gente diria que as avaliações são mais negativas do que positivas. Se a gente tivesse muitas avaliações positivas e quase nenhuma avaliação negativa, a gente poderia dizer que a concordância é maior. Ou seja, quando a gente observa a distribuição dos dados no histograma, fica mais fácil para a gente avaliar o que aqueles dados realmente representam. Bom, agora vamos ver um exemplo de histogramas para variáveis contínuas. Esse exemplo é mais complexo porque ele lida com variáveis contínuas, que são variáveis que podem assumir qualquer valor real dentro de seu domínio. Vamos dar uma lida no enunciado. Uma empresa deseja avaliar o volume envasado em garrafas de refrigerante, em mililitros. Uma amostra de 90 garrafas foi avaliada e os seguintes dados de volume foram coletados. Construa o histograma desses dados. Quando a gente lida com volume, a gente percebe que o volume de refrigerante colocado dentro de uma garrafa pode ser qualquer valor fracionário. Pode ser 992 ml, 992,21 ml, 992,82 ml. Por essa razão, a gente diz que essas variáveis são contínuas, porque elas podem assumir qualquer valor real. Uma primeira análise que pode ser feita a partir desses dados é calcular a média. Então a gente vê aqui que a média é 990,76. Só que a gente percebe também que tem vários valores que são acima da média, vários valores que são abaixo da média. Então, como esses valores se distribuem? Será que a variabilidade é alta? Será que a variabilidade é baixa? Será que esse processo é bom ou é ruim? Será que ele atende à especificação do cliente ou não? Então a gente vai fazer um histograma para tentar responder essas perguntas. O primeiro passo para construir o histograma é determinar a quantidade de classes ou compartimentos. Em inglês, vocês vão ver que compartimento ou classe é essa palavra aqui, bin, né? Então a gente usa a letra B para representar a quantidade de classes de um histograma. Não existe uma fórmula única para determinar a quantidade de classes do histograma, mas uma boa estimativa é obtida a partir da raiz quadrada de n. Então, no nosso exemplo, como a gente tem 90 garrafas, 90 dados de volume, a gente tira a raiz quadrada de 90, arredonda para o inteiro mais próximo e descobre que 9 classes podem ser utilizadas para o histograma. Se você não quiser utilizar essa estimativa, existem outras tabelas de referência para a quantidade de classes. Então, a gente poderia fazer o seguinte, ó. Se eu tiver menos que 50 observações, eu poderia utilizar qualquer coisa entre 5 a 7 classes. Se eu tiver de 50 a 100 observações, eu poderia utilizar de 6 a 10 classes. Se eu tiver de 100 a 250 observações, eu poderia utilizar 7 a 12 classes. E se eu tiver mais do que 250 observações, eu posso utilizar entre 10 e 20 classes. Qual que é a questão mais importante na determinação da quantidade de classes? Se eu tenho uma quantidade muito baixa de observações, ou seja, se o meu N é pequeno, eu não posso querer utilizar muitas classes. Porque se eu tiver muitas classes e poucos dados, as minhas barras, as minhas colunas não vão crescer. Eu não vou ter dados suficientes para fazer com que o meu histograma tenha uma forma. Então, se eu quiser utilizar mais classes, eu preciso de ter mais dados. Por outro lado, não tem por que utilizar mais do que 20 ou 25 classes.
Mesmo se eu tiver milhares de observações, não compensa a gente distribuir elas em 40, 50 classes. A gente poderia criar ali entre 10 e 20 classes, que já seria o suficiente. Depois que a gente determinou quantas classes o histograma vai ter, a gente precisa determinar qual é a largura de cada uma dessas classes, desses compartimentos. Para isso, a gente vai utilizar essa fórmula. Tá? Então, W, que vai ser a letra que representa a largura, vai ser calculado dessa fórmula. A gente pega o maior valor que a gente tem no conjunto de dados, menos o menor valor que a gente tem lá no nosso conjunto de dados. E aí a gente divide por B, que é a quantidade de compartimentos. No nosso exemplo, fica assim, ó, o maior valor que a gente tem lá no conjunto de dados é 1014,75, menos o menor de todos, que é 968,84, dividido por 9, que é a quantidade de compartimentos, classes que a gente quer. Aí a gente vai descobrir o seguinte, que a largura de cada um dos compartimentos tem que ser 5,10111. Na verdade, esse número é uma dízima periódica. Tá? Eu arredondei ele aqui para 5 casas decimais. Agora que a gente sabe a largura das classes, a gente pode calcular o intervalo que compreende cada uma dessas classes. Então a gente vê aqui que são 9 classes. E para a classe 1, qual que vai ser o intervalo que compreende essa primeira classe? Então essa classe, a primeira, sempre começa no menor valor de todos, que é 968,84. E ela tem uma largura, que a gente calculou no slide anterior, de 5,10111. Então eu pego esse valor, somo ao 968,84 e descubro que essa classe tem que terminar aqui, no 973,94111. Eu arredondei esse valor para 2 casas decimais e coloquei aqui. A classe 2 começa onde a classe 1 terminou. Então ela começa no 973,94111 e eu incremento ela em 5,10111 para descobrir onde ela termina, que é, somando esse valor a esse valor aqui, aí eu descubro que a classe 2 termina em 979,04222. Então a gente tem aqui, ó, arredondado para 2 casas decimais, que o início da classe 2 é 973,94 e termina em 979,04. Aí eu só preciso replicar esse cálculo para determinar o intervalo de todas as classes. Se tudo for feito corretamente, esse último valor aqui vai ser igual ao maior valor do nosso conjunto de dados. Daí a gente consegue contemplar todos os dados que foram coletados. O próximo passo é contar quantas ocorrências a gente tem dentro de cada um desses intervalos. E aqui eu já trago essas ocorrências. Então, esse valor 5 aqui significa que daqueles 90 dados que eu tenho, 5 deles estão entre 968,84 e 973,94. 6 deles estão nessa segunda classe, 8 deles estão nessa terceira classe, e assim por diante. É um pouco trabalhoso fazer isso manualmente, né? Se a gente tivesse que contar manualmente quantos valores caem dentro de cada uma dessas classes, a gente sofreria muito. Por isso que é recomendável utilizar o Excel ou alguma outra ferramenta computadorizada para automatizar a construção de histogramas. O próximo passo é a representação gráfica utilizando colunas. Então a gente tem aqui embaixo todas as classes que foram determinadas e aqui a gente tem as colunas, que representam quantas ocorrências a gente tem dentro de cada uma das classes. Assim a gente pode perceber como os dados se distribuem. Então a gente vê aqui que tem dados variando desde 968,84 até 1014,75, com uma grande concentração aqui nessa região. Uma outra coisa muito interessante que a gente pode fazer com histogramas é comparar a distribuição desses dados com os limites de especificação ou alguma outra meta pré-estabelecida, para a gente ver se o processo consegue atingir essa meta ou satisfazer um requisito do cliente. No nosso exemplo, imagine que o cliente tenha estabelecido uma especificação de 1.000 mililitros para o volume da garrafa de refrigerante, com tolerância de mais ou menos 25 ml.
Ou seja, ele quer que realmente tenha 1 litro na garrafa, mas pode ter um pouco a mais ou um pouco a menos. Será que o nosso processo consegue atingir essa especificação? Então, primeiro, só vamos entender o que é um item conforme e um item não conforme. Um item conforme é um item que está dentro da especificação. Então, a gente percebe que a especificação é 1000 mais e menos 25 ml, ou seja, qualquer garrafa que tiver entre 975 e 1025 ml vai ser considerado como um item conforme. Já garrafas que tiverem um volume abaixo de 975 ml ou acima de 1025 ml, será considerado um item não conforme, fora da especificação. Então, para fazer isso, a gente pode pegar o histograma e colocar aqui linhas que representam os limites de especificação. Então, aqui a gente tem o nosso histograma original e as especificações são 975 para o limite inferior e 1025 para o limite superior da especificação. O 975 vai estar passando aqui dentro da segunda classe, que está variando de 973,94 a 979,04. Então a gente sabe que pelo menos todos esses 5 itens estão abaixo do limite inferior de especificação. Agora, dentro dessa classe, a gente não sabe quantos itens estão abaixo de 975. Para isso, a gente deveria olhar lá os dados originais e contar quantas garrafas foram produzidas com menos de 975 ml. Se a gente fizer isso, a gente percebe que esses 5, naturalmente, né, estão abaixo de 975 ml, e de todas essas garrafas aqui, apenas uma está abaixo de 975 ml, totalizando 6 garrafas produzidas fora da especificação. Uma outra coisa interessante que a gente pode notar é o seguinte: o valor-alvo, que é 1000 ml, está passando aqui. Só que a média do processo está abaixo do valor-alvo. Isso faz com que o processo todo esteja deslocado à esquerda. Com isso, há uma probabilidade muito maior da gente ter produtos produzidos abaixo do limite inferior da especificação. E, por outro lado, a gente não vai ter quase nada produzido acima da especificação, porque o processo está deslocado para a esquerda do valor-alvo. Uma outra coisa interessante é notar que a coluna que tem mais ocorrências está bem abaixo do nosso valor-alvo. Então, provavelmente, o nosso processo de enchimento de garrafa ele está mal regulado. Ele está enchendo as garrafas com uma média abaixo do que ele deveria. Então, a gente poderia simplesmente ajustar ele para uma média mais alta para que todas essas colunas, numa futura análise, se deslocassem para a direita. Mas mesmo se a gente conseguisse centralizar a média do processo no valor-alvo, ainda assim pode ser que ele produzisse garrafas fora da especificação, porque a variabilidade do processo está muito alta. Então ela está se distribuindo num intervalo muito longo. Se a gente conseguisse reduzir essa variabilidade, a gente poderia reduzir também a probabilidade de itens fora da especificação. Bom, então aqui nesse slide eu faço uma síntese das conclusões do exemplo. Em primeiro lugar, o processo está produzindo cerca de 6,67% de itens não conforme. Além disso, essas não conformidades estão acontecendo abaixo do limite inferior da especificação, porque a média do processo está abaixo do valor-alvo. Isso aumenta a probabilidade de termos produtos abaixo do limite inferior da especificação e reduz a possibilidade da gente ter itens acima do limite superior da especificação. O ideal para a gente melhorar esse processo seria a gente tentar regular ele novamente para que a média do processo esteja mais próxima do valor-alvo. Além disso, há uma grande variabilidade nos volumes dos produtos individualmente. A gente vê lá no histograma que a faixa sobre a qual os resultados estão se distribuindo é muito larga. Então seria ideal também a gente tentar trabalhar para melhorar o processo e reduzir essa variabilidade, porque assim a gente reduziria também a probabilidade de termos garrafas fora da especificação. Para finalizar, eu gostaria só de mencionar uma ferramenta do controle estatístico de processos, que é a capacidade do processo, os índices CP e CPK. Se você já estudou controle estatístico de processo, provavelmente você deve ter achado toda essa discussão que eu fiz muito familiar. Na verdade, essa discussão é muito associada ao CP e ao CPK.
Só que quando a gente usa CPI e CPK, a gente faz cálculos mais precisos da probabilidade de uma garrafa estar fora da especificação, de quantas garrafas vão ser produzidas no longo prazo fora da especificação. Então eu recomendo que, se você gostou desse assunto, dê uma pesquisada sobre esses índices, que você vai conseguir fazer cálculos mais avançados. Só que esses índices, CPI e CPK, eles não fazem parte das ferramentas básicas da qualidade. São ferramentas mais avançadas. Tá ok? Então era isso que eu tinha para esse vídeo. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe um comentário. Até mais!